Quem acredita de verdade que a igreja está vivendo os seus últimos momentos na face da terra? Levante a mão. São seus últimos momentos. Então, Bruno, muitas aflições que você enfrenta não tem a ver apenas, você não fez nada de errado, tem a ver com a volta de Jesus. E o diabo, que eu disse, ele está querendo tirar o máximo de pessoas do propósito, para que quando Jesus voltar, você esteja fora do propósito pelo qual Deus te chamou, e assim você perca a sua oportunidade de servir a Deus. Então eu quero começar um assunto muito importante, que o Espírito Santo abra teu coração, até quem está lá na última cadeira, na última fileira, preste muita atenção no que nós vamos falar agora. Diga comigo os sinais da volta de Jesus. Então eu quero falar de alguns sinais bíblicos de que Jesus está voltando, e juntos a gente vai estudando. Mateus 24, quem tiver a Bíblia, abra para mim, por favor. Mateus, capítulo de número 24. Mas será que Jesus vai voltar mesmo, pastor? Vamos ver, né? Sinais da volta de Jesus. Vamos lá? Quem está aí? Rapaz, você já viu aquela pessoa que faz tudo certo na vida? Quando está chegando a hora dele receber a recompensa, a vitória dele, o cara vai e joga tudo, porque ele não sabe que talvez seja o último dia, e que agora chegou a hora da vitória dele, aí no último minuto ele joga fora. Quem não sabe os sinais da volta de Jesus está agindo assim. Ele acha que ainda tem muito tempo. Tem não. Então se você está fazendo tudo certinho, continua, tá bom? Porque eu vou te dizer uma coisa, ainda hoje Jesus pode voltar. Diga para quem está ao seu lado, ainda hoje, estou dizendo hoje, o Senhor Jesus pode voltar. Eu acordo todo dia, um olho no peixe, o outro no gato, um olho no gato, um olho no peixe. Sabe o que é isso? Eu varro casa, eu trabalho, eu saio, eu faço tudo que um ser humano tem que fazer, porque eu não vou ficar, deitado na cama dizendo, Jesus vai voltar, eu não vou fazer nada. Eu faço, mas é um olho no peixe e o outro no gato. Eu sei que Jesus está voltando. Quem está aí, dá uma glória a Deus. Eu sei. Então, às vezes, hoje eu não faço nada para me ser feliz. A felicidade está em segundo plano. Eu faço o que é certo. Olha para o irmão do lado e diga, não faz nada para você ser feliz. Faça o que é certo. Porque às vezes o que vai te deixar feliz é também o que vai te tirar da volta de Jesus. Quem está aí? Ah, não estou sentindo muito bem, não, eu vou para o lugar onde eu vou ficar feliz. Talvez o sentimento de felicidade é que vai roubar de você exatamente o arrebatamento que você precisa ter. Quem está esperando a volta de Jesus? Então hoje, ser feliz é secundário. Eu preciso fazer aquilo que o que é honesto, o que é verdadeiro, o que é certo. É certo, vamos fazer. Mas se não te deixar feliz, não tem problema, eu estou fazendo o que é. Quem está me entendendo? Então olha para o irmão e diz assim, você não é como é que chama aquele menino? Aquele doidinho que ficava pulando? Os meninos tudo lá esqueci o nome dele. Lembrou não? Vocês não lembram de nada também? Como é que chama? O Peter Pan? Fala com o seu irmão, você não é o Peter Pan, fala com ele. E olha para a menina e fala, você não é a Sininho, viu? Estou procurando a felicidade. Nada disso, você tem que fazer o que é certo. É isso que vai te abençoar na vida. Mateus 24, vamos lá. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Meu Deus. Estando assentado no Monte das Oliveiras, um dia você vai sentar lá no Monte das Oliveiras comigo, e nós vamos ler esse texto juntos, sentado lá em Israel. Não sei se vai dar tempo não, mas planeja aí. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, diga-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então Jesus agora foi interrogado pelos discípulos. Diga-nos,
Quais o sinal, qual é o sinal, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eles perguntaram para Jesus, eu quero um sinal da tua vinda e do fim do mundo. E eu vou falar com você desses sinais agora, pode se sentar. O seu celular agora vai servir para você anotar o que eu vou te falar. Versículos, textos, tá bom? Você tem caixa aí não é no WhatsApp para os outros não, é como é que chama aquele negócio? No bloco de anotações. E depois os pastores a gente passa dando uma olhada para ver se anotou direitinho, tá bom? Vamos lá. Pergunta para o seu irmão, tem quantos anos você não vai na escola dominical? Vai participar agora. Sinais da volta de Jesus. Então, a Bíblia diz que Jesus foi levado a Jerusalém, foi a primeira vez que ele chegou a Jerusalém. Os discípulos estavam empolgados, porque Herodes havia construído o segundo templo. E o segundo templo, irmã, era magnífico. Herodes fez um templo maravilhoso. E eles, empolgados para levar Jesus no templo, para que Jesus visse o templo que Herodes havia feito para os judeus. E quando Jesus entrou no templo, ele olhou tudo aquilo e falou assim para os discípulos: vocês não estão vendo? Não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Isso significa que não importa se aquilo que você está construindo não é a vontade de Deus, não vai ficar pedra sobre pedra. Não vai. Jesus disse, olha, isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Aí eles saíram dali e foram para o Monte das Oliveiras. Quando eles chegaram no Monte das Oliveiras, em particular, só Jesus e os discípulos perguntaram para Jesus assim: mestre, nos diga, qual é o sinal da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus então, a partir desse momento, pela primeira vez, Jesus começa a falar quais são os sinais da sua segunda vinda. Presta atenção, o Senhor Jesus veio uma primeira vez, ele vai vir uma segunda. A primeira vez ele veio, nasceu pela Virgem Maria, e ele andou pelo mundo pregando o Evangelho. Depois de 33 anos ele foi morto na cruz do Calvário, morreu, ressuscitou e foi para junto de Deus Pai. Mas ele prometeu voltar uma segunda vez. Quem está aí dá um glória a Deus. Eu não ouvi, quem está aí dá uma glória a Deus. A Bíblia fala 8 vezes mais da segunda vinda de Jesus do que ela falou da primeira. Presta atenção, existe um número de profecias falando que Jesus viria a primeira vez. Ele veio? Sim ou não? Só que agora existe 8 vezes mais o número de profecias dizendo que ele vai voltar a segunda vez. Se ele veio uma primeira, eu tenho certeza que ele vai voltar uma segunda vez. Mas o primeiro sinal da vinda de Jesus, de que Jesus vai voltar, anota aí para mim, se possível colocar no telão, pode tirar esse fundo, colocar outro fundo, e anota para mim, fazendo favor, para que ninguém se perca. O primeiro sinal que eu quero deixar da vinda do Senhor Jesus é o sinal daqueles que desacreditam que Jesus vai voltar. Diga comigo, o primeiro sinal são pessoas que desacreditam que Jesus vai voltar. Pergunta para o seu irmão se ele está no meio dessas pessoas que desacreditam que Jesus vai voltar. Existem pessoas que vivem como se Jesus não fosse voltar. Existe? Existe. Tem gente que não diz para você assim: eu não acredito que Jesus não vai voltar. Ele não fala isso, mas ele vive como se Jesus não fosse voltar. Quem está aí? Olha só, o primeiro sinal é ter pessoas, muitas pessoas, que não acreditam que Jesus vai voltar. Entendeu? Não acreditam. Não, você não confessa que você não acredita. Você vive como se ele não fosse voltar. Por isso que você carrega uma vida sem santidade. Você abandonou a santidade no pensamento. Irmãos, o pecado é um acidente. A gente tropeça, cai, machuca, bate a poeira, levanta e segue a vida. Mas tem gente que está dentro da igreja e vive no pecado, porque para ele Jesus não vai voltar. Não, eu vou morrer velho, no último dia da minha vida eu peço perdão dos meus pecados, e vai ser assim, a minha vida vai ser assim. Ele não acredita, é a noiva que não espera pelo casamento. Diga para o seu irmão, você é a noiva que não está esperando pelo casamento.
Por isso que você fica frustrado, você tem planos, você fica mudando de ideia, você entra no ministério, sai do ministério, você uma hora está para fogo, outra hora está para o gelo, porque você não acredita que Jesus está voltando. Jesus disse assim no Evangelho de São João, põe para mim aí, fazendo favor, João capítulo 14, olha o que o Senhor Jesus disse no Evangelho de São João, capítulo de número 14. Por que tem gente que não acredita que Jesus vai voltar, se Ele prometeu que Ele vai voltar? Olha só, João capítulo de número 14, deixa eu achar aqui na minha Bíblia, pronto. Não se turbe, verso 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos o lugar. Olha o que Jesus diz. Jesus estava dizendo para os discípulos assim, olha, eu vim para Jerusalém porque eu vou morrer, vou ser crucificado, vai terminar tudo e eu vou para o Pai. E os discípulos começaram a ficar como? Tristes, angustiados, porque Jesus estava dizendo que Ele ia partir. Aí Jesus disse assim para os discípulos, não se turbem o vosso coração. Verso 1, não se turbe o vosso coração. Ou seja, não fiquem tristes não fique aí cabisbaixo, parecendo que você vai viver o resto da vida sem dinheiro. Não, você vai morar na cidade de ruas de ouro, vai acabar. Olha para o irmão e diga, essa má fase vai acabar. Diga para ele, essa fase de perseguição, de luta, olha para o irmão e diga, isso vai acabar. Olha o que Jesus disse, ei, fica preocupado não se turbe o seu coração, por quê? Credes em Deus e creia em mim. Ele disse assim, acredite em Deus e acredite em mim, não fiquem tristes. Na casa de meu pai há muitas moradas, na cidade celestial há muitas moradas. Eu vou dizer de novo para ver se alguém dá um glória a Deus. Na cidade celestial há muitas moradas. Na casa de meu pai há muitos lugares. Se não fosse assim, olha o que ele diz, se não existissem esses lugares, eu falaria para vocês, eu sou verdadeiro, eu nunca menti, Jesus está dizendo, eu nunca menti. Se isso não fosse verdade, eu tinha dito para vocês, eu estou indo na frente, mas eu estou indo para preparar o lugar de vocês. Quem está aí, dá um glória a Deus. Por quê? Continua. E quando eu for e vos preparar lugar, o que ele disse? É uma promessa. Eu vou preparar o lugar, e quando eles estiverem prontos, eu virei outra vez. Olha para o irmão do lado, diga a ele, vai voltar de novo. Eu ouvi um glória a Deus diferente aí. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, eu vou preparar o seu lugar, vou voltar e vou te levar para mim. E aí a partir de agora, onde eu estiver, você vai estar também. Então diga para o seu irmão, a qualquer momento Jesus vai voltar para nos levar para Ele. Ele prometeu, eu acredito nele. Quem acredita nele? Ele disse, eu vou levar vocês. E aí aonde, quem tem saudade de Jesus? Levanta a mão, eu morro de saudade. Eu vou perguntar, levanta a mão com graça. Quem tem saudades do Senhor Jesus? Eu sinto saudade, sinto falta. Então ele está dizendo assim, vai chegar uma hora que aonde eu estiver, você vai estar comigo. Quem está aí, dá um glória a Deus. Então o primeiro sinal é aqueles que não acreditam na volta de Jesus, vivem como se Jesus não fosse voltar. 2 Pedro capítulo 3, versículo 3, olha o que a Bíblia diz. 2 Pedro capítulo 3, versículo de número 3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Olha o que Pedro disse, nos últimos dias. Quem acredita que estamos nos últimos dias? Então, essas atitudes que as pessoas tomam, que te deixa abismado, como é que essa pessoa pode fazer isso? Como é que essa pessoa está fazendo isso? É o que está escrito aqui. Muda a tradução para mim, fazendo favor, por favor. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Outra tradução, para ficar cada vez mais claro.
Antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombam e seguem os seus próprios desejos impuros. Então, nós estamos numa época que está cheio de gente que quem que essa pessoa está seguindo? Ela segue o que ela deseja, ela faz o que ela deseja. Se ela desejar largar o ministério, ela larga o ministério. Sabe por quê? Nós vivemos numa época que cada um tem a sua própria verdade e não se pode questionar a verdade do outro. Eu vou falar de novo. Eu vou falar simples, para os leigos me entender. Vivemos numa época em que cada um tem a sua própria verdade. E não se pode questionar a verdade alheia, porque vira qualquer tipo de fobismo. Quem está aí? O cara falou, eu acredito nisso. Você tem que falar, ok, tá beleza. Nossa, que gracinha. Põe na linguagem de hoje para ficar agora mais tranquilo. Fazendo favor. Primeiro vocês precisam saber que nos últimos dias virão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões. E eles vão zombar de vocês. E eles zombam de tudo, debocham de tudo. Eu sei que eu sou respeitado e amado por alguns, debochado e zombados por outros. Isso não é problema nenhum, porque eu falo do amor de Deus. E todos que falam do amor de Deus vai entrar nesse caminho, porque existem gente que está dessa forma. Continua para mim o capítulo 3 de Pedro, por favor. Eles vão dizer, ele prometeu vir, não foi? Onde está ele? Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito que era desde a criação do mundo. Sabe o que esses zombadores vão dizer? Eles vão dizer assim, ele prometeu vir, mas olha lá, tudo está do mesmo jeito, todo mundo, o meu pai falou isso, meu avô falou isso, Pedro falou isso, todo mundo falou que ele ia voltar e ele não voltou, está tudo do mesmo jeito. Então, nós vivemos no meio de uma geração que não acredita que Jesus vai, e eles dizem assim, olha, desde que eu sou pequeno que eu escuto falar que Jesus vai voltar e até hoje ele não voltou. Se você já passou por isso, é isso que a Bíblia diz que eles iam fazer, e você está fazendo exatamente o que a Bíblia diz que você iria fazer. Então o primeiro sinal, eu não vou alongar muito aqui, é aqueles que não acreditam que Jesus vai voltar. Antes, 2 Timóteo capítulo 3, por favor. 2 Timóteo capítulo 3, lembre-se disso, também dos últimos dias, olha lá. Vamos ler junto? 1, 2 e? Lembre-se disso. Nos últimos... gente, numa só voz para ficar bonito. 1, 2 e? Nós estamos nos últimos dias. Então os tempos vão ficar fáceis ou difíceis? Não espera moleza não, que não vai vir moleza. Pastor, o que o senhor está dizendo? Não vai vir moleza. É daqui para pior. Você vai ver gente na igreja fazendo coisa que você fala, eu não acredito. Jesus disse que isso vai acontecer, é daqui para pior. O que não pode ser você que vai fazer. Você tem que vigiar. Quem está aí, gente? Você precisa vigiar. Nos últimos dias haverá tempos difíceis. Continua. Pois muitos serão egoístas. Mas o quê? Mas o quê? Mas o quê? Mas o quê? Qual que é o segredo para servir Jesus? É ser muito humilde. Sempre quem tem razão é o outro. Mesmo que ele não tenha, é melhor você pensar que o outro tem do que você. Ok? Qualquer coisa ao contrário, você se encaixa na descrição que Paulo disse para Timóteo que os homens seriam. Você está igualzinho, Paulo escreveu de você. Egoísta. Avarento é quem, ó? Fala com o seu irmão, ó. Mão fechada, avarento. Ó, ele dá tchau assim, ó. Fala com o seu irmão, tchau. Como é que ele dá tchau? Dá tchau assim. Avarento, mas o quê? Orgulhoso. Se você chamar a atenção dele, ele levanta o nariz, vai embora e não aceita a correção, porque ele é orgulhoso. Ele não aceita que ninguém fale nada com ele. Orgulhoso. Mas o quê? Vaidoso. Tem gente que quer ter um harém de pessoas ao lado dele para ficar fazendo assim para ele, ó. Ele é vaidoso, ele tem que ter gente. Mesmo que essas pessoas morram perto dele, ele quer ter um grupo de pessoas perto dele, massageando o ego dele de todo jeito. Vaidoso. Quem está aí, gente?
Paulo sabia das coisas, não sabia? Parece que ele já estaria aqui, né? Os homens seriam vaidosos, mas o quê? Xingadores. Olha para o irmão e pergunta para ele: você xinga tudo ou não? Horário do culto, acho que esse culto vai atrasar. O xingador, é de você que a Bíblia está dizendo, é o xingador. Tudo ele está xingando, tudo ele está falando mal. Meu Deus, põe a mão na cabeça e diga: Deus, tenha misericórdia de mim. É um grupo de pessoas que não acreditam que Jesus vai voltar. E eles são assim, ó, xingadores. Mas o que, gente? Você conhece gente ingrata? Quem conhece? Quer que eu te conte? Irmãos, se eu fosse contar das minhas histórias de ingratidão, eu nunca faria o bem para mais ninguém. Se o meu coração se fechasse aqui agora, eu nunca mais. Porque eu vou te falar com você que de 100% das pessoas que eu ajudei na vida, 99% é muito, né? 98? É. E olha que o que você está me vendo fazer aqui, não existe uma outra versão de Edmar. Só existe essa versão. Não tem outra versão? Não tem outra versão. Eu estou dizendo diante da minha família que está aqui. Meu pai, antes dele falecer, se outra pessoa fosse pregar, ele não vinha na igreja. Ele dizia: eu quero ouvir você, porque você eu te conheço. Não existe uma outra versão de um homem. Não existe. E a ingratidão, ela anda comigo desde que eu me converti. Ela me testa todo dia. Todo dia tem um ingrato. Todo dia é um pastor ingrato, é um obreiro ingrato, é alguém que você fez tudo por ele, que age com gente que chega assim, pior do que o cocô do cavalo do bandido. E a gente estende a mão, ora, cuida, ajuda. Quem conhece gente assim? Você já fez isso? Não é só a minha história. Na sua vida também é assim, não é? Porque a Bíblia fala sobre os homens ingratos. E eles não conseguem perceber que eles são. Não adianta. Adianta você falar. Isso é um discurso que é para nos alertar. Não é para eles, é para nós. Porque eles não vão descobrir que eles são ingratos. Mas o que eles são, gente? Desobediente aos pais e não terão respeito por nada. Pela fé, pela religião, pela palavra de Deus, por nada. Essas são a geração que nós estamos vivendo. Infelizmente eu fui ser pastor da pior geração que já se viveu na face da terra. Deus me chamou para ser pastor da pior classe de pessoas que já viveram no mundo. Não é vocês, é no mundo. No mundo. A pior espécie de pessoas estão vivendo hoje. São essa espécie. É muito difícil lidar. Por isso devemos orar o tempo todo, buscar a presença de Deus o tempo todo, porque senão nós mesmos vamos perder a direção, vamos perder o rumo. Quem está entendendo? Essas são as pessoas que não acreditam que Jesus vai voltar. Esse é o primeiro sinal. Anota aí, segundo sinal: esfriamento do amor. Mateus 24:12. Mateus 24:12. Esfriamento do amor. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Repete comigo, 1, 2 e... A maldade vai se espalhar tanto, é um sinal, que o amor de muitos... Faz uma pesquisa aí para mim. Se você estiver perto, uma mulher está perto de outra mulher, fica mais fácil. Se você é um homem, estiver perto de um outro homem, é mais fácil ainda. Ou casais também é mais fácil. Pergunta para ele: você está amando a igreja igual você amava antigamente? Você ama igual o primeiro dia? Sim ou não? Seu amor está esfriando, né? Eu vejo muita coisa. Jesus falou que você iria ver muita coisa errada e você ia deixar o amor esfriar. Você ia parar de amar os irmãos da igreja. Você ia parar de amar a obra de Deus. Você ia parar de amar o altar de Deus. Você ia parar de amar coisas que você era apaixonado. O amor ia esfriar. Eu luto todo santo dia para o meu amor não esfriar. Porque se a gente perdeu o amor, a gente perdeu Laércio. Perdeu tudo. Lembra do Laércio que deu um cavalo de oferta? Ele existe ainda? Aquele homem amoroso? Pastor, eu passo por tanto problema, por tanta dor, meu coração lá vai endurecendo. Eu estou te citando como exemplo, porque é isso que Jesus falou. Iam bater tanto na gente, que o amor da gente ia o quê? Olha para o irmão do lado e pergunta para ele: seu amor como é que está, hein?
Eu sei que essa igreja é um fenômeno de Deus. Nós consagramos semana passada 30 novos obreiros e já tem mais 30 estudando. Quem está aí? É uma benção. Mas olha para mim, ninguém é igual a ninguém. Meu amor não vai esfriar. Então é só entrar um e sair outro. Não. Eu tenho que sentir amor e dor por aquele que sai, por aquele que não está vindo na igreja, por aquele que era servir a Deus aqui, você não está vendo mais. Quando eu não sinto nada, a pessoa vai embora e eu não sinto nada, é porque eu já estou enquadrado nessa classe de pessoas que o amor esfriou. Quem está aí? Acabou, não tem amor. Então entrou e saiu, para ele a mesma. Jesus disse que nos últimos dias, esse é um sinal, é o segundo sinal da volta de Jesus, são pessoas que não se importam com mais nada. Pergunta para o irmão: ô irmão, como é que está o seu amor? Mas não, vocês estão aqui, o altar está cheio, mas cadê os que não estão aqui? Vocês oraram por essas pessoas, pediram amor, a misericórdia de Deus, fizeram alguma coisa? Essas pessoas foram levadas, não foram tiradas, não saíram porque quis, foram tiradas. E a igreja precisa amar essas pessoas e, no mínimo, orar por elas. E quando eu não oro, não amo, é porque eu estou enquadrado no segundo sinal. O meu amor já não existe mais, o meu amor esfriou. Quem está aí, gente? Esse é o segundo sinal. A falta de comprometimento com a obra de Deus e a sua essência. Paramos de sentir a dor. É o que a gente diz, né? A fila anda. Então, veio um, vem outro. Foi um, vem outro. Não podemos ser assim. Tem gente que o amor dele esfriou de tal maneira que ele abre mão da Santa Ceia para ver o jogo de futebol. Pergunta para ele: é você? Não, o time dele vai jogar 6 horas e tem culto 6 horas. Não, isso não tem nem que ver. Eu vou ficar em casa, eu vou ver meu time e eu não vou no culto. Isso significa que o seu amor, irmãos, eu não consigo pensar nisso, eu não consigo entender. Isso para mim não tem cabimento. Eu largar alguma coisa de Deus para mim ver o jogo de futebol, ou para mim não tem negociação nisso. Eu sou de uma época em que as pessoas, jogo da seleção na final da Copa do Mundo, o meu pai esperou a vida inteira para ver a seleção, caiu no horário do culto. Aonde a gente estava? Aonde? Estou nem aí, porque não vai ser São Brasil que vai me salvar no dia da minha angústia, é Jesus Cristo que vai me salvar. Então nós abrimos mão de qualquer coisa. Eu vim dessa geração de gente cascuda, de gente que se tinha que vir no culto 3 da tarde, do sol quente, estava lá 3 da tarde. Se tinha que fazer vigília a noite inteira, fazia vigília a noite inteira. Ela tinha paixão e amor pelas coisas de Deus. Quem está aí? Mas a geração que antecede a volta de Jesus é um sinal. Ela não tem mais amor por essas coisas. Abrimos mãos por qualquer coisa. Fazemos uma maratona de série. Pergunta para o seu irmão: você já maratonou uma série? Quem já? Mas não lê um versículo da Bíblia. Não, que desgraça. A pessoa senta na frente da televisão, a série tem 8 capítulos, ela só levanta quando termina os 8 episódios da série. Maratonou, pá. E se ela tiver, como é que chama? Quando tem os 8, depois tem o segundo, é temporada que chama? Se tiver 2 temporadas, não é assim? E você fala com ela assim: você leu a Bíblia? Não estou em tempo, né? Não consigo. Fica até de madrugada na internet, rolando o celular assim, ó. E se eu falar com você hora, você fala assim: eu me dou sono. Eu dou sono. Se eu for orar de madrugada, eu dou sono, eu não consigo. E fica 3 horas da manhã rolando assim, ó, o Instagram, ó, o dedinho rolando. É uma geração que chama de santo o que é profano, e chama aquilo que é profano de santo. E a Bíblia diz em Isaías: ai daquele que tem como o errado virou certo, e o certo virou errado. Quem está aí? Quem está ligado? O discurso está muito duro. Eu não ouvi um aleluia, eu não ouvi um glória a Deus,
Eu não ouvi nenhum muito obrigado, meu Deus, por me despertar aqui, por me acordar, porque eu estava dormindo. Isso é o segundo sinal. Pessoas que se entregam totalmente para uma coisa, mas para o reino e para a vontade de Deus não se entregam de forma alguma. Elas só fazem o que elas desejam e da forma que elas desejam. Elas querem ser felizes. Irmãos, não queira ser feliz, porque a felicidade vai te levar para o inferno. Eu estou dizendo. A única felicidade que importa é a... Porque não existe felicidade. Existem momentos felizes. Ninguém vai ser feliz. Acordei feliz, dormi feliz, almocei rindo. Não existe isso. Existem momentos de felicidade. Quem está aí? E esses momentos quem tem que nos dar é o Espírito Santo dentro de nós. Esse é o segundo sinal. Terceiro sinal, eu vou parar por aqui. Versículo de número 32 de Mateus capítulo 24. O terceiro sinal é: olhai para a figueira. Diga comigo: olhai para a figueira. Qual que é o terceiro sinal de que Jesus vai voltar? Esse sinal já se cumpriu. Esse que eu vou falar agora já se cumpriu. Olhai para a figueira. Leia comigo, por favor. Jesus disse ainda: aprendam a lição que a figueira ensina. Quando os seus ramos ficam verdes e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Continue. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Continue. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Essas coisas vão acontecer antes que morram todos os que agora estão vivos. Muda a tradução desse texto, desse versículo para mim. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas essas coisas aconteçam. Jesus, esse é o terceiro sinal, ô Bruno, e esse para mim é um dos sinais mais fortes da vinda de Jesus. Quem está aí? Ninguém sabe nem o dia, nem a hora que Jesus vai voltar. Somente o Pai sabe. Mas Jesus deixou uma época. Ele não falou: eu não posso te falar se vai ser segunda ou quinta, eu não posso te falar o dia. E Jesus disse: eu não posso te falar a hora, se vai ser meio-dia ou meia-noite, mas eu vou te falar de uma geração e de uma estação, de uma época em que vai ser a época que eu vou voltar. Não posso falar o dia nem a hora, mas posso falar a época. E Jesus disse assim: olhai para a figueira. A figueira, na verdade aqui, presta muita atenção, quem está aí? Redobre a sua atenção. A figueira aqui é a nação de Israel. Escatologicamente, a nação de Israel é o relógio de Deus. Para você saber o que está acontecendo no mundo, você olha para Israel e você vai saber. Quem está aí? O Senhor Jesus disse assim: olhai para a figueira. A figueira é a nação de Israel. Olhem para Israel. Quando Israel voltar a ser Israel, sabei que não vai passar essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Eu vou te explicar melhor. No ano 70 depois de Cristo, o templo em Jerusalém foi completamente destruído. Completamente destruído. Lembra que Jesus falou: não vai ficar pedra? 70 anos depois, o templo em Jerusalém foi totalmente destruído. Totalmente destruído. Mas os judeus podiam orar em cima das pedras. Eles iam para lá e oravam em cima das pedras em Jerusalém. Mas no ano 140 da mesma era cristã, surgiu um rabino. Depois vocês pesquisam sobre ele. Esse rabino se chama Akiva ben Yosef. Diga comigo: Akiva ben Yosef. Akiva ben Yosef, Israel estava esperando que o Messias viesse. Akiva ben Yosef viu um homem chamado Bar-Ková. Apareceu um homem em 140 depois de Cristo, chamava Bar-Ková. Bar-Ková tinha todos os sinais de que ele poderia ser o Messias. E o que esse rabino fez? Ungiu ele como se ele fosse o Messias.
Israel fez uma rebelião contra Roma no ano 140 depois de Cristo. Eles achando que o Bar Ková era Jesus, porque eles não acreditaram em Jesus, eles acharam que Bar Ková era. Israel foi todo mundo com Bar Ková contra Roma. O que aconteceu? Um banho de sangue. Os romanos vieram, destruíram, acabaram com o resto que havia em Jerusalém do templo das pedras, mataram. Houve um banho de sangue no ano 140 depois de Cristo, e foi proibido. Então ali os romanos proibiu que os judeus entrassem em Jerusalém. Eles não podiam mais entrar em Jerusalém no ano 140. Aí o que os judeus fizeram? Começaram a viajar, a se espalhar, e começou então a diáspora. O que se chama diáspora? É os judeus se espalhando, saindo da sua terra e indo para todos os lugares do mundo. E aí então Israel passou a ser uma terra de ninguém. Os ingleses, os otomanos, os muçulmanos, cada hora era um que ocupava aquela terra, cada hora era um. E os judeus foram embora, se espalharam, e eles ficaram desde o ano 140 até 1948 fora da sua terra. No século XIX começou um movimento sionista. O que é o movimento sionista? No século XIX começou um movimento sionista das pessoas dizerem: Israel precisa voltar para sua terra, Israel precisa voltar para sua terra. Só que ninguém voltou. Só que num único dia, em 1948, um dia Israel não tinha nação. No outro dia foi decretado pelas Nações Unidas, e inclusive foi um homem aqui, o Oswaldo Aranha, ele participava da ONU, ele que foi o voto de Minerva, que fez com que Israel voltasse a ser nação. Então a ONU decretou, depois da Segunda Grande Guerra Mundial, que Israel tem direito a ser uma nação. 1948, quem está aí? O que significa isso? Que Israel ficou do ano 140 até quando? 1948 sem nação. Em 1948, agora, ela volta a ser o quê? Nação. Então o que aconteceu com a figueira? Jesus disse: quando vocês virem a figueira brotar, sabei que eu estou próximo. Não passará essa geração sem que tudo aconteça. Que geração? Os homens que nasceram em 1948, todos os homens que nasceram em 1948 começaram a geração da figueira. Jesus disse: essa geração não vai passar sem que tudo aconteça. Eu não sei nem o dia, nem sei a hora, mas não vai passar um único dia depois dessa geração sem que Jesus volte. A geração bíblica é de 80 anos. Quantos anos? 80. Quem nasceu em 1948, hoje, ele está com quantos anos? Faz a conta aí. 1948 para 2025, ele está com quantos anos? 77. Está faltando quantos anos para 80? Significa que Jesus disse que ele vai voltar em quanto tempo? Estourando. Essa geração não pode passar. Ou seja, enquanto tiver alguém vivo que nasceu em 1948, está dentro do tempo em que Jesus prometeu que voltaria. Quem nasceu em 1948, os velhinhos, estão com 77 anos. Tem gente dessa idade israelense de 77 anos? Tem. Então está dentro do prazo. Se o último israelense com 77, 78 anos for morrer amanhã, Jesus volta hoje. Jesus disse: não passará essa geração sem que tudo aconteça. Pega na mão do irmão e diz assim: quanto tempo que é o seu projeto? Para 10 anos? Fala com ele: pode esquecer. Não, olha para ele e diga assim: pode esquecer aqueles projetos. Não, porque daqui 5 anos Irmãos, é por isso que está tão difícil. A angústia, a gente sente a angústia na boca, a gente amarga a boca. Você está olhando para todo mundo, está todo mundo esquisito, atitudes esquisitas, o ambiente está esquisito. Natal não tem gosto de Natal, aniversário não tem gosto de aniversário, vai num casamento, não tem. Lembra de festa de casamento? Quem lembra?
coisa boa? Não tem mais, acabou, acabou. Nada tem gosto de nada, tudo é mecânico, tudo tem um sentido esquisito. O que está acontecendo? Olha para o irmão do lado e diga: Jesus está voltando. Eu não ouvi ninguém falar nada, meu Deus. Olha para o irmão do lado e diga: então não é melhor você ficar firme? Diga para ele. E o diabo está querendo distrair a gente. Está cheio de bobo na internet distraindo a igreja, distraindo com isso, distraindo com aquilo. A única coisa que você deveria pensar é que Jesus está e se preparar para isso, porque se ele voltar e você fica para a grande tribulação que vai acontecer no mundo. O anticristo já está no mundo, esperando para governar o mundo. Quem está impedindo ele de governar? A noiva de Cristo que está aqui, que não foi arrebatada. Quando essa noiva for tirada, vai haver, esse mundo vai pegar. Olha para o irmão e diga: esse mundo vai pegar fogo. Quem está aí, dá um glória a Deus. Esse é o terceiro sinal da volta de Jesus à figueira. Esse já se cumpriu. Israel, presta bem, muita atenção no que eu vou te dizer. Ela é uma das nações mais poderosas do mundo, e ela nasceu em 1948. A figueira brotou, deu folha e deu fruto. Quem está aí? Isso é um sinal. Então é com isso que eu devo me preocupar. É com isso que eu estou aqui firme pregando o evangelho, porque eu sei que talvez seja a minha última pregação e Jesus volte para me levar amanhã. Quem está aí, gente? Pelo amor de Deus, fala alguma coisa. Então olha para o irmão do lado e diga: Jesus está voltando. Sim, Senhor. Fala alguma coisa. Não, tá alguma coisa, tem que falar. Fala alguma coisa, crente. Quem acredita nessas coisas, levante a sua mão. Eu acredito nisso. O quarto sinal, para não falar que eu fiquei preso aqui, é o aumento da ciência. Daniel capítulo 12, versículo de número 4. O aumento do conhecimento, o aumento da ciência. Olha aí, multiplicação da ciência. Daniel capítulo 12, versículo de número 4. Diz assim, porém tu, Daniel, sela as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Então esse é o sinal, muita gente indo de um lado para o outro. Ninguém tem morada fixa. Ninguém fica, lembra os antigos? Os antigos eram assim, eles nasciam, cresciam e morriam no mesmo lugar. É ou não é? Quem é assim ainda? Levanta a mão. Nascia, crescia e morria no mesmo lugar. A geração de hoje fica correndo de um lado para o outro. É o que Daniel falou, nos últimos dias, no fim, vai ficar todo mundo correndo de um lado para o outro. Segundo, a ciência vai se multiplicar. Vou te dar alguns dados para você entender como que a ciência está se multiplicando. Esse é um sinal da volta de Jesus. Em meados, eu fiz aqui uma anotação, em meados do século passado, ou seja, em 1950, mais ou menos em 1950, o conhecimento humano avançava a 50 quilômetros por hora. Se a gente fosse medir o conhecimento humano em quilometragem, em 1950, o conhecimento humano acelerava 50 quilômetros por hora. Hoje, o conhecimento humano acelera 50 mil quilômetros por hora. O que é uma inovação hoje, amanhã já está ultrapassado. Quem está aí? A ciência. Olha para o seu irmão e diga: a ciência. Diga para ele. Até os anos 70, o conhecimento humano dobrava a cada 20 anos. Até 1970, em 20 anos, o conhecimento humano dobrava. A cada 20 anos. Nos anos 2000, passou a dobrar a cada 20 meses. O que dobrava de conhecimento em 20 anos, agora nos anos 2000, passou a dobrar em 20 meses. Agora, na pandemia, até a pandemia, o conhecimento humano dobrava a cada 9 meses. 9 meses, o conhecimento dobra. O conhecimento dobra. E pergunta para o seu irmão: e hoje? O que é revelação hoje, amanhã já ficou velho. O conhecimento. Você não está entendendo. É porque você é jovem, você não está entendendo.
Eu nasci em 1975. Quando eu tinha 10 anos, em 1985, eu conhecia o telefone. Todos os telefones ficavam presos num cabo dentro da casa. Da casa não, a casa. Porque só tinha telefone quem era muito... Quem está aí? Um telefone valia uma casa. Tem gente que trocava uma linha de telefone por uma casa. Trocava um lote por uma linha de telefone. Muito pouca gente tinha. Se naquela época me falassem assim: vai chegar uma hora, cadê meu telefone? Vai chegar um dia em que as pessoas terão um telefone na mão, sem fio, e elas poderão ligar de qualquer lugar. Sabe o que eu ia falar? Não, se em 1990, eu tinha 15 anos, me falasse assim: você vai ter um telefone que você pode falar em qualquer lugar, de qualquer lugar que você quiser, eu ia falar o quê? Mentira. Isso é mentira. Você conversa, era só coisa de filme. Os Jackson. Quem lembra dos Jackson? Ninguém lembra, tá vendo? Tudo meninos. Era coisa dos Jackson. Hoje todo mundo tem um telefone. Agora, mas se naquela época me falasse: você vai pegar o telefone e vai ver a outra pessoa que está do outro lado do mundo em tempo real, você vai falar com ela, o que eu ia dizer? Em 1990, está ali, ó. Sabe o que eu ia dizer? Você está louco, rapaz? Como é que a gente vai ver uma outra pessoa num trem? Está aqui, ó. Quem está aí, gente? Isso se chama a ciência acelerando. É o sinal da volta de Jesus. Você não está entendendo. Você não está entendendo. O seu avô vivia exatamente como Jesus viveu. Sem água encanada, sem luz elétrica, sem carro, sem nada. Do mesmo jeito que Jesus, o seu avô, estou falando do seu avô, ele viveu do jeito que Jesus viveu. Lombo do cavalo. É assim ou não é? Comida conservada com sal. Sim ou não? Ou defumada. O seu avô viveu assim. 2 gerações depois, meu amigo, você pega um voo e atravessa o oceano. Sabe quanto tempo demorava para ir para a Europa? Era 5, 6 meses de navio para ir ali na Europa. Hoje você faz em 8 horas. Você vai em algumas horas em qualquer lugar do mundo, você vai. Sabe o que é isso? O conhecimento no último século, ele acelerou de uma tal maneira, de uma tal forma, que a única explicação não é que o homem ficou inteligente, é que Jesus disse: antes de eu voltar, o conhecimento vai se espalhar. Quem está aí? Pastor, o que o senhor está tentando me dizer? Eu estou tentando dizer para os mais novos que eu e alguns de nós aqui somos heróis porque a gente viveu a fase hoje é a fase do digital, mas nós vivemos a fase do analógico. Eu vivi o analógico e sei lidar com o digital. Você só sabe o digital, bobão. Se eu pegar um telefone dos antigos e der para você discar, você não vai saber discar. Você vai ver aqueles números assim, você vai, o que é isso? Você vai ficar assim, ó. Você não vai saber fazer assim, ó. Você não vai saber, sabe por quê? Porque você só sabe do digital. Você nasceu agora, você nasceu com Jesus voltando. Belisca o irmão do lado aí e fala: pelo amor de Deus, acorda, Jesus está voltando. Sacode ele, por favor, diga: acorda, Jesus está voltando. Quem pode dar um glória a Deus, falar alguma coisa, qualquer coisa, fala qualquer coisa. Quem acredita que Jesus está voltando, dá um glória a Deus. Acelerado, conhecimento acelerado. O que significa isso? Significa uma única coisa: essa geração não vai passar sem que Jesus volte. Quem tem criança de colo que foi apresentada na igreja, se Jesus voltar hoje, a Bíblia diz que eles vão desaparecer do seu colo, viu, amor? Vai desaparecer do seu colo essa menina, vai sumir. Se você não for, ela vai, e vai haver desespero. Gente dirigindo ônibus, vai sair gente do escritório, do consultório, do andaime de pedreiro, vai sumir gente de todo lugar, no abrir e fechar de olhos. Quem está aí, pelo amor de Deus, fala alguma coisa. A Bíblia diz que o Senhor voltará, descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, e no abrir e fechar de olhos, a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ei, você tem alguém que morreu no Senhor?
A Bíblia diz que a morte vai ter que devolver essa pessoa. Os nossos irmãos voltarão. Se ele morreu e está enterrado na terra, a terra vai ter que devolver o corpo dele. Se ele foi afogado e está perdido, a água vai ter que devolver o corpo dele. Se ele morreu queimado, o fogo vai ter que devolver. O Espírito vai entrar dentro desse corpo, ele vai ser glorificado e ele vai se apresentar vivo diante de nosso Senhor Jesus Cristo, no alarido e na voz, no soar da trompeta. Quem está aí, pelo amor de Deus, dá um glória a Deus! É isso! Não tem nada perdido. Eu não perdi meu pai, você não perdeu a sua mãe. Se ele foi em Cristo Jesus, ele está aguardando para se unir conosco no grande dia do Senhor. Uau! Quem acredita, dá esse barulho aí. Dá um glória a Deus! Pastor, quando é que isso vai acontecer? Já passou da hora. Já era para ter acontecido. Eu estou esperando isso a qualquer minuto.